paz. Estou feliz porque hoje, a hora que a gente estava vindo, começou a chover e ventar forte, né? Aí o Kleber, não sei se ele queria me agradar, a gente chegando aqui, ele falou assim: olha, amor, pode ser que tenha só o pastor e a esposa dele, tá? Mas você não desanima. Aí eu pensei comigo, será que ele queria me agradar, né? Mas eu entendi, eu falei, não, amém, né? Quem vier, amém. Depois se os irmãos forem ouvir em casa também, né? Mas estou feliz porque hoje deu bastante gente aqui, encheu, assim, pela fé, em nome de Jesus, mas assim, pela chuva, né, irmãos? Então eu agradeço por todos vocês que vieram, bem? Então hoje nós vamos falar uma palavra muito poderosa, uma inspiração de um profeta, que ele vai nos ensinar muitas coisas. Ele vai nos ensinar o que não fazer e muitas coisas que nós podemos fazer. Nós podemos olhar para ele, olhar para a vida dele, por exemplo, dele, e seguir coisas ruins que ele tropeçou, né? E coisas boas que nós podemos fazer para a nossa vida, para que Deus possa nos usar em nome de Jesus. Então nós vamos ler o livro de Jonas, né? Quem estiver com a sua Bíblia aí, você pode abrir, Jonas 1. Nós vamos falar desse profeta do Senhor, que muitas vezes, né, Jonas ele é mal interpretado, né? Os pregadores falam que Jonas era medroso e tal, né? Mas assim, eu vou tentar passar essa noite uma visão um pouco diferente daquilo que eu creio, como eu vejo, né? Então vamos lá, Jonas 1, a vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio, e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde, lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio esse mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque eles havia declarado. E disseram: que lhe faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-nos que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faça cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. Levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então, aí vai vir a oração de Jonas, né? Dentro da barriga do peixe. Todos nós conhecemos a história. Depois ele se arrepende, volta, vai pregar em Nínive, né? E por último fica chateado porque o povo se converteu, né? É bem estranho, né? Quem pensa um pregador assim, né? A gente imagina um pregador, eles vão para os holofortes, né? A maioria, né? Olha quantos eu curei, né? Tinha até um cartaz, uma vez colocava assim, por exemplo, João
7 câncer, né? Tipo assim, que ele havia orado e 7 pessoas com câncer, né, haviam sido. Então, normalmente o pregador ele vai, né? O profeta vai se exaltar. E Jonas foi o primeiro aqui que ficou triste porque uma cidade inteira se converteu. Então, aqui no 1 diz que veio a palavra do Senhor à cidade de Nínive, né? Então, que Deus queria que Jonas fosse até Nínive, né? Porque a malícia subiu até Nínive. Então, Nínive pecou grandemente contra Deus. Então, até conversei hoje à tarde com o pastor, foram pouquíssimas cidades que Deus assim declarou, que ele disse assim, ó, vou destruir, né? Vou destruir totalmente. E Nínive está entre uma dessas. O pecado dela foi tão grande contra Deus, né? Que ele se irritou ao ponto de dizer assim, olha, vai lá e diz para eles, para a cidade toda, que eu vou destruir tudo, eu vou acabar com todos, né? Então eles eram idólatras, eles sacrificavam crianças, o pecado deles foi tão ao ponto de Deus mandar destruir toda a cidade. Quando Jonas prega aqui, a gente vê que Nínive se arrepende, né? Jonas não foi destruída, mas 300 anos depois, Nínive veio perecer. Eles voltaram a pecar, eles voltaram a fazer o que era errado perante o Senhor, e 300 anos depois, Nínive, a cidade de Nínive vai ser destruída, tá bom? Mas aqui, nesse caso, quem que era Nínive, né? No caso, eram ali os assírios, né? Então, por que a gente vê ali Jonas? Por que quando Deus manda Jonas ir pregar, ele se dispôs e ele vai para outro caminho, né? Então, assim, é muito difícil você ver um profeta, quando Deus dava uma profecia direta, você não vê ele se desviando, né? Então, muitos dizem assim que Jonas era medroso, né? Jonas teve medo de pregar para Nínive. Eu não penso assim, eu penso que na verdade Jonas foi até muito corajoso, né? Porque quando a gente vê que ele vai pregar em Nínive, ele vai lá e ele entra na cidade e ele prega sem problema algum. O problema de Jonas é que ele tinha, na verdade, uma raiva muito grande, né, dos ninivitas, de todos eles. Eles eram, quem eram eles, né? Eles eram os assírios, que hoje nós sabemos que é o Iraque, então é a região do Iraque. E os assírios, quem eram os povos assírios? Eles eram aqueles que, quando dividiu as tribos, os assírios foram os primeiros que levaram os judeus cativos. Então Jonas, na verdade, ele tinha uma mágoa muito grande, ele tinha um rancor dos assírios, porque levou o povo cativo. Então na cabeça dele, foi eles que causaram, né, a destruição ali, da divisão dos judeus, né? E a gente sabe que na verdade era profecia do Senhor, ele quis assim, né? Mas então, eu creio que Jonas, na verdade, ele tinha uma mágoa muito grande. Então isso fez ele se desviar. Então Deus manda ele para Nínive, automaticamente ele se revolta, diz, não vou para lá, não vou pregar lá, e ele toma outro caminho. O que acontece? É muito interessante que quando a gente vê Jonas desobedecendo a Deus, a partir do momento que ele desobedece a Deus, Jonas só começa a descer, né? Então a gente viu aqui na Bíblia, começa ele tendo descido a Jope, e Jonas vai só descendo na desobediência dele. Então Jonas desce para o porto, né? Ele desceu ali para Jope. Depois Jonas desce para o navio. Aí a Bíblia fala que no navio ele desce para o porão. E por último ele vai descer ali para as profundezas. Então aqui é a primeira experiência que eu vejo com relação a Jonas, né? Então quando a gente está vivendo uma vida de desobediência, que a gente está vivendo uma vida que não é segundo o querer, a vontade do Senhor, a gente vai acontecendo na nossa vida isso, né? Nós vamos descendo, porque quando nós estamos longe do querer do Senhor, longe da vontade do Senhor, nós vamos descendo, porque nós estamos desobedecendo a Deus. A segunda parte que eu vejo aqui interessante, que diz o seguinte, irmãos, quem daqui que eu imagino que conseguiria dormir no meio de uma tempestade, né? E uma tempestade em alto mar. Eu e o Kleber, eu tive a curiosidade hoje, eu falei para o Kleber, vamos ver como é que é a tempestade, né? Vamos ver como que é isso, né? Aí a gente colocou no YouTube, as crianças estavam lá, e os meninos ficaram assim, meu Deus, né? E depois os irmãos, por curiosidade, coloquem lá, tempestade em alto mar. Irmãos, você não dorme naquilo ali, não tem como você dormir, sabe? Os ventos e batendo contra o navio, teve um navio lá que, e assim, aquilo é tudo de aço, de ferro, e você vê que teve uma onda que subiu de frente com o navio, quebrou todinha a frente ali do navio, né? E aí a gente vê aqui o Jonas, que ele diz assim, ó, aqui no 5. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam a carga que estava no navio para aliviar o peso dela. Jonas, porém, havia descido à
terceira descida aqui de Jonas. Jonas havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Então, olha que interessante, né? Mais algo que acontece na nossa vida, na vida do cristão, que nós não podemos deixar acontecer. Então, primeiro, ele desobedeceu a Deus e a vida dele foi só ladeira abaixo, ele foi só descendo. Segunda coisa que aconteceu, Jonas, no meio de tudo isso que estava acontecendo, de toda essa, esse agir de Deus, vamos dizer assim, né? Porque o mar, né? Quando vocês, por curiosidade, forem olhar lá, é maravilhoso, assim, é assustador, mas é maravilhoso. Você vê ali a mão de Deus, o poder, né, a força que tem, né? E aí você vê Jonas dormindo profundamente. Então, a gente percebe o seguinte, que quando nós nos afastamos da vontade do Senhor, quando nós nos afastamos, quando a pessoa vai totalmente contra aquilo que Deus quer, o que acontece? Nós começamos a dormir. Na nossa mente começa uma dormência, vamos dizer assim, uma cauterização da nossa mente. Então, enquanto está ali, todas as pessoas estão vendo o poder de Deus, estão vendo o agir, estão vendo as maravilhas, né? Estão vendo toda a glória de Deus, toda a ação. O que aconteceu com Jonas? Jonas estava dormente, a mente dele, né, estava adormecida. E é o que acontece muitas vezes conosco. Então, quando a pessoa se afasta da vontade do Senhor, se afasta da presença do Senhor, se afasta do querer, do agir, daquilo que Deus tem para ele vai aos poucos, né, entrando nessa mente, nessa dormência. Você vai passando a não ver a mão de Deus, a não ver o agir de Deus. Deus está fazendo coisas grandiosas, maravilhosas, e a pessoa, ela não consegue ver isso. Então, essa cauterização da mente pode ser um abandono aí já de Deus. Vamos dizer assim, o Espírito Santo vai insistindo conosco, né, irmãos, até um certo momento, né? Eu trouxe até algumas passagens que mostram isso, porque nós temos que ter esse cuidado, né? Eu não posso permitir que eu vou me afastando do Senhor, eu vou pecando, eu vou indo contra a vontade de Deus, até o ponto que o Espírito Santo desiste, né? Vai desistir de mim ou desiste da pessoa, né? Ao ponto dessa pessoa ter essa mente adormecida. Então eu coloquei algumas passagens aqui, ó, por exemplo, Gênesis 6:3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele é carne. Esse contenderá, algumas passagens dizem assim, que o meu espírito não agirá para sempre, né, com o homem. Ou seja, não insistirá, não vai insistir. O Espírito do Senhor, ele está o tempo todo, né, nos trazendo para perto do Senhor, insistindo conosco, mesmo quando nós caímos. O Senhor insiste, mas chega um ponto, tem um certo nível, tem vamos dizer assim, um tanto que você vai, que dali para frente a sua mente se cauteriza e o Espírito Santo passa a não agir mais, né, no coração ali do homem, passa a não insistir. Eu vi também o livro de Romanos 1:24, que diz assim: por isso Deus os entregou tais homens à sua imundícia, né? Então eles estão num pecado tão grande que Deus os entregou à sua imundícia. Romanos 1:26. Por causa disso os entregou Deus às suas paixões infames. E 2 Timóteo 4:3-4, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, que como sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, né? Entregar-se-ão a fábulas. Então a pessoa vai se afastando, vai cauterizando a mente a tal ponto do ser humano ele mesmo trazer os seus próprios mestres, né? Ele mesmo criar a sua sã doutrina, né? Então, que nós não estejamos assim, que nós estejamos ali como Jonas, né, irmãos, dormindo e Deus agindo. Nós estamos num mover grande nesses últimos tempos, né? Esse ano de 2023, Deus tem mostrado coisas tão grandiosas na pandemia mesmo, né? Da pandemia para cá. Então, que nós não estejamos longe da vontade do Senhor, longe do querer, e que a nossa mente não esteja adormecida, né? Que Deus está fazendo tantas coisas grandes. Eu vejo, tem um profeta, tem um pregador muito famoso no Brasil, e ele é muito respeitado, né? Eu fiquei triste porque eu vi um vídeo dele que ele disse assim: me parece que o Senhor cessou a cura, né? Porque se Deus cura, então por que na pandemia não houve alguém que, né, se levantou e foi nas pessoas que estavam doentes, nos hospitais, e todas as pessoas foram curadas, né?
Só que na verdade a gente vê o agir de Deus, né? Eu tenho testemunhos na minha família de pessoas que Deus falou, né? Que Deus usou a igreja para orar e se levantou e foi curado. Então eu penso que essa é uma pessoa que já em algum momento ali já está adormecendo, né? O coração, a mente, e não consegue ver se agir. Deus está agindo, Deus está movendo, e infelizmente muitas pessoas, tem pessoas famosas, né? Estão com esse adormecimento, que nós não estejamos assim, em nome de Jesus. E aí mais para frente nós vemos aqui que Deus usa pessoas, né, irmãos, para nos restaurar, para nos levantar. Deus usa e levanta profetas, né? A Bíblia diz que lá no livro de Amós, né, Deus fala que Ele não vai revelar nada à igreja, né, sem antes revelar os seus profetas. Então, aqui, Deus não usou um profeta, mas Deus usou a tempestade, né, e os próprios, como é que chama aqui, não é marujo, como chama quem trabalha aqui, os marinheiros, né? Então Deus usa os próprios marinheiros aqui para falar com Jonas, né? Tem uma parte aqui, ó, que diz assim, que eles até provocam ele mesmo para orar, no 6. Que se passa contigo, agarrado no sono, levanta e invoca o teu Deus. Então você vê os marinheiros ali que eram, os marinheiros que eram descrentes, não eram, né, do Senhor. Deus usa o navio, Deus usa o mar e usa pessoas incrédulas, mas Deus, principalmente os profetas, né? Nós aqui na igreja temos um profeta, um homem de Deus, que Deus tem usado, né, poderosamente. Então quando Ele falar conosco, Ele falar às vezes, muitas vezes diretamente com você, a gente não gosta da repreensão, né? Quem aqui gosta de ser repreendido? Ninguém, né? A gente sempre gosta de tapinha nas costas, né? Mas então, que nós sejamos humildes, né? E que nós possamos ouvir aí a voz do profeta que Deus colocou aqui, né? Em nome de Jesus, para que ele possa... Eu tenho um testemunho aqui, né? Teve um dia que eu pedi uma oração ao pastor e ele insistiu na oração e falou: Débora, alguma coisa está errada, o Espírito Santo está me incomodando, né? E tem algum sentimento de mágoa, algum rancor? E eu falei: não tem, não. E rapidamente eu, assim, busquei dentro do meu coração e falei: pastor, não tem, graças a Deus. E aí nós ficamos ali com aquele desconfocado, né, pastor? O pastor ficou e eu também. Aí terminou o culto, ainda foi no carro e falou: mas não tem mesmo e tal. E eu falei: pastor, não tem. E aí naquela semana, acho que 2 ou 3 dias depois, na verdade o diabo se levantou com uma situação assim, para cutucar mesmo, para provocar, sabe, para gerar ira, rancor, mágoa, tentando levantar tantas coisas do passado. E assim, aí nós lembramos rapidamente daquilo que o Espírito Santo já tinha usado o profeta, né? Então na verdade não é que tinha uma mágoa, mas o diabo estava querendo criar um rancor, querendo criar uma desavença na família, um problema, né? Então assim, Deus usa os profetas, né? E Deus usa pessoas simples também, usou os marinheiros para provocar Jonas para orar, usou o mar para provocar Jonas, para ver se, né, se dava uma agitada nele, se ele se arrependesse, voltava, né, ao Senhor. E aí é interessante que os marinheiros aqui, eles vão fazer 4 perguntas para Jonas, né? E essas 4 perguntas nós podemos usar aqui também, Deus falando conosco. Então, como que a Bíblia, né, é maravilhosa, né? Em casa eu fiquei pensando assim, para você ver algo assim, que você olha aqui, você pode até filosofar, né, irmãos? A gente pode até, nós vamos filosofar um pouquinho aqui, e é algo que está na Bíblia que você fala assim, como Salomão, tem tantas coisas assim, que se você for ler um livro, por exemplo, de Provérbio, tem tudo ali, desde finança, como cuidar dos seus filhos, como cuidar do casamento, como lidar com pessoas, não empresta dinheiro para os outros, né? Senão você vai passar raiva, e tantas outras coisas assim, né? E aqui eu vi esse momento aqui, que é um momento assim de filosofia mesmo, assim, achei interessante, sabe? E que nós vamos ouvir as perguntas que eles fizeram para Jonas, essas 4 perguntas, e que nós possamos fazer para nós. Hoje, se nós pudermos sair daqui respondendo essas 4 perguntas, eu garanto para você que tem uma mudança de pensamento na nossa vida, mudança de paradigmas, aí, até resolução de problemas, viu, irmãos? É muito legal. Então aqui no 8, eles vão fazer 4 perguntas aqui para Jonas. Eles vão dizer o seguinte: que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Jonas ali deu uma escapada ali das 4 perguntas, ele não responde, ele responde só uma pergunta, né, que ele vai falar ali: eu sou hebreu, né, que ele vai dizer ali a terra dele, onde ele é, eu sou hebreu.
e ele diz: eu temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Na verdade, ninguém tinha perguntado isso, então ele dá uma esquivada das perguntas. E aí, quais são essas perguntas que nós devemos responder para nós hoje também? Então, qual é a sua ocupação? Que ocupação é a tua? Primeira pergunta. Então, essa pergunta, que ocupação é a tua, na verdade, eles queriam saber ali de Jonas o seguinte: qual é o seu propósito, Jonas? Seu propósito de vida, né? Tem a ver com propósito de vida. Então, se você souber o seu propósito de vida, você vai saber até mesmo o seu significado. Então, muitas vezes nós vemos hoje, né? Nós temos uma geração aí, com problemas aí que a gente chama de psicossomáticos, né? Toda uma geração suicida, né? Aumentou tanto o nível de suicídio, né, irmãos? Principalmente no Brasil, infelizmente, dentro das igrejas, né? Então, nós vemos aqui que são pessoas que não sabem o significado, não sabem o seu propósito. Hoje nós temos que olhar para nós e saber qual que é o meu propósito, né? Para que eu nasci? Quem sou eu? Para que eu existo? Por que eu estou nessa terra, né? Para que eu vim? Eu estou aqui ao acaso? O mundo, ele quer criar essa escuridão dentro do coração do homem, né? Porque o que eles dizem? Eles dizem que nós estamos aqui ao acaso. Então tudo que existe, todo o planeta, o universo, né? O Kleber está fazendo uns vídeos assim muito legal a respeito de universo, de criação, né? E mais para frente eu acredito que ele vai liberar e a gente vai poder assistir. E é infinito, é maravilhoso, é tão perfeito, irmãos, que segura tudo aquilo, né? No espaço, os planetas, né? Quem que mantém tudo aquilo, né? Então, os cientistas, eles dizem que é o seguinte, que é tudo por acaso, né? Então, foi surgindo, e nós também, foi um aglomerado de células, e foi surgindo, e tudo não tem sentido nenhum, né? Então, se você olha para isso, você pensa assim: poxa, eu estou aqui sem sentido nenhum, né? Ninguém me fez, ninguém me criou, eu não tenho um propósito, eu só estou aqui. Eu li esses dias uma brincadeira, o pessoal falando: pô, será que não é possível que a vida é só pagar boleto e resolver problema, né? Será que é só isso todo dia? E eu creio que não, irmãos, claro que não. Nós, né, como cristãos, nós temos que orar a Deus todos os dias e perguntar: Senhor, qual que é o chamado do Senhor, né, na minha vida? Qual que é o propósito do Senhor na minha vida? Eu tenho, a Bíblia diz que antes da minha mãe me conhecer, o Senhor já havia, Ele já me conhecia, né? A palavra diz assim: eu te conheço no ventre da tua mãe, né? Eu te escolhi, né? Assim, a passagem é assim, né? Então, eu tenho essa certeza dentro de mim, eu não estou aqui ao acaso. Então, quando ele fala com relação ao propósito, nós como cristãos, nós sabemos que o Senhor nos escolheu, que nós não estamos aqui ao acaso, mas eu também tenho que clamar, orar e pedir ao Senhor e dizer: Deus, qual que é o chamado do Senhor na minha vida, né? Não é possível que eu nasci, eu vou vir nos cultos do domingo, aí eu vou para casa, segunda-feira eu vou trabalhar, e qual que é o sentido, qual que é o propósito, para que o Senhor me chamou, para que o Senhor me escolheu, né? Como que eu passo a saber isso também, esse propósito de Deus na minha vida? Irmãos, para você saber o propósito de Deus na sua vida, o chamado, aquilo que Deus te chamou, você não pode ficar acomodado. Você não pode ficar parado. Deus não gosta disso. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o dínamo, né? Então ele é dinâmico, ele dá essa propulsão, esse impulso, né? É isso que o Espírito Santo gosta. Como que eu vou descobrir o chamado do Senhor na minha vida, né? É trabalhar na escolinha, é pregar para as crianças, né? É um chamado no louvor, é cantar, ou é tocar algum instrumento, é falar uma palavra, é trabalhar na escola, né? Ensinar na escola bíblica, né? As outras pessoas, é vir aqui, é pregar. Qual que é o meu chamado, né? É o de doação, né? É de deliberadamente mesmo ofertar, com vontade, com querer, sem reservas, né? Qual que é o meu chamado? Como que eu vou descobrir? Se a gente se movimentar, se nós nos movimentarmos. Então eu não posso ficar parado. Então eu vou lá e vou testar. Eu vou na escolinha, vou lá e falo: pastor, me ajuda, eu quero tentar. Vai para a escolinha. Não deu certo? Pastor, eu quero tentar. Vamos tentar no louvor. Então nós não podemos ficar parados, né? Eu descobri um chamado que eu não tenho, né, irmãos? É o chamado de cuidar da escolinha. Esse chamado eu não tenho, né? Eu vejo a irmã ali, né, com as crianças. Às vezes as crianças falam alto e todo mundo vai falando tudo ao mesmo tempo, né? E aí eu vejo que a irmã começa a falar mais baixo.
Aí ela diminui a voz e ela vai falando mais baixo. Se sou eu, irmãos, ali, as crianças gritando, eu já perco a concentração, não sei mais nem o que eu estou fazendo, e a minha cabeça já começa a girar, já tentei, não deu certo, não é o meu chamado. Essa não é para mim, né? Mas estou me movimentando. Então tentei a escolinha, na outra igreja a gente tentou eu não, na verdade, o Kleber, professor de escolinha, de EBD, eu ainda não fui para essa área, eu não tentei aqui porque o nosso trabalho, né, a gente não consegue estar todo domingo, eu não sei como seria. Então estou aqui, né, estou me dispondo, no culto das mulheres também, estou me mexendo, estou me movimentando. E estou pedindo ao Senhor, né, para Deus mostrar. Então, peço que você também faça isso, para que você possa descobrir qual é o seu chamado, né? Como você vai saber se você é um evangelista, se você tem o dom para ser um pastor, né? Se você não tenta, se você não se movimenta, né? Então, irmãos, vamos fazer isso, né? Nos movimentar e descobrir aí qual a nossa ocupação, qual o nosso propósito, né? E aí nós vemos também o Satanás agindo na vida das pessoas, né, irmãos? Então, essa geração, ela é completamente sem identidade, né? Então, quando o inimigo diz assim, você nasceu, mas você não é nem homem, nem mulher, o que é isso? É uma quebra de identidade. Então, a criança cresce, ela nem sabe o que ela é. Ela não sabe, né, que é o que eles pregam, né? Então, você não sabe nem se você é homem, nem se você é mulher. Você não sabe nem isso, você não sabe o básico, como você vai saber coisas mais profundas, né? Aqui eu vim, para aqui eu sirvo, o que eu vou fazer nessa terra? Então é uma geração completamente ansiosa, com crise de depressão, ataque de pânico, né? Então se eu não sei a minha existência, eu não sei para que eu venho, então tudo isso vai gerar angústia no meu coração, né? E aí nós vamos aí para a segunda pergunta, né, que nós devemos responder para nós mesmos, e que eles fizeram para Jonas, que é: de onde vens? Né? Então eles fazem duas perguntas. A segunda pergunta é: de onde vens? E a terceira é: qual a tua terra? Olhando assim parece que é a mesma coisa, né? De onde você vem, né? Qual que é a sua terra? Mas não é. Eu creio aqui que esse de onde vens, eles querem saber dele o seguinte: qual que é o rastro dele, né? Qual que é o histórico dele, né? Onde que você passou, quais os lugares que você passou, né? O que você viveu, o que você fez, até mesmo, né, coisas assim no seu passado, né? Então nós podemos olhar e pensar assim: de onde Deus me tirou, né? Quais as coisas que Deus fez na minha vida, qual que é o meu passado, as coisas que eu errei, os meus tropeços. Isso, quando eu penso nisso, Deus não quer nos humilhar, né? Não quer nos diminuir, falar assim, nós estávamos assistindo, eu e o Cleber, semana do The Chosen. Assistam, irmãos, que bênção, é uma série, tá? Tem na Netflix, é The Chosen, né? Eu falo The Chosen, mas é The Chosen. Põe no Google lá, na Netflix, quem tiver tem, mas também tem um aplicativo próprio deles, que fala da vida de Jesus. Que série maravilhosa, que legal, né? E a terceira temporada foi liberada agora, está traduzida em português. E aí Maria Madalena tem uma conversa com uma moça lá, e ela fala que ela fica muito triste, porque ela sabe de onde ela veio, né? Que ela saiu ali da prostituição, né? E a mulher fala para ela assim: olha, mas se Jesus te perdoou, por que você vai ficar triste pensando nisso o tempo todo, né? Então eu penso assim, quando muitas vezes a gente vem se lembrar, é bom a gente se lembrar da onde eu saí, o que eu passei, da onde Deus me tirou, porque quando eu olho para isso, né, na verdade eu vejo o amor que Deus teve por mim, o que Ele me perdoou, o que Ele me restaurou, o que Ele me modificou, né? Isso é maravilhoso. Eu tenho uma experiência dessa com Deus, que coisa maravilhosa, assim. Eu falo, irmãos, eu penso assim, às vezes, por que a gente ora tão pouco? Por que a gente busca Deus tão pouco, né? Por que a gente não entra na presença do Senhor? Por que a gente não faz isso mais vezes, né? Porque é tão bom quando a gente tem uma experiência com Deus, é algo assim que é tão maravilhoso. Eu tive uma experiência uma vez, que eu estava orando, né? Estava orando no quarto. Então, assim, essas experiências, normalmente é bom você fazer o seguinte: sai do movimento, sai, se a sua casa é muito bagunçada, muita criança, muita gente, procura orar de madrugada, se tranca no banheiro, no quarto, algum lugar que você possa ficar sozinho, só você e Deus, que você possa falar, só que você também possa ouvir Deus falar com você, né? Eu gosto de colocar uma música assim, que é um louvor, né? Se você colocar alguma música assim, tem que ser música que vai te levar a adorar a Deus. Você não vai pôr ali uma música,
né, estou por cima e eu estava por baixo, né, o Senhor me levantou, eu creio que ali Deus não vai falar muita coisa com você. Então, procura uma música de adoração, coloca ali uma coisa mais, né, eu gosto de alguns louvores mais baixinhos, e ali eu começo a adorar a Deus e vou ouvindo o louvor também, né, e aí, o que aconteceu? Eu estava orando dessa maneira, entrei no quarto, né, fechei a porta e comecei a adorar ali, a orar, e aí no meio da oração eu senti que o clima mudou, sabe? Mudou a atmosfera, mudou. É como se você falasse assim, o Espírito Santo chegou. Você, né, pastor, é diferente, né? Você sente que mudou a atmosfera, mudou o lugar, mudou, né? Você sente seu coração mais rendido também. E eu estava orando ali e é normal, toda vez eu me emociono porque é forte. Quando Deus fala com a gente, é maravilhoso, mas é forte. E aí eu lembro que eu estava orando e aí Deus falou assim comigo, você nunca esteve sozinha, né? Eu sempre estive com você, todos os lugares, todas as dificuldades. E aí veio na minha mente na hora assim, não foi um filme não, mas assim, um sentimento. Sabe quando você escuta uma música, quem aqui já ouviu uma música, você escuta uma música antiga e automaticamente o teu cérebro te leva como se você estivesse lá naquele lugar? Já aconteceu com vocês? Às vezes até o cheiro do lugar, a situação, comigo já aconteceu até às vezes de ouvir uma música e eu lembrar até que estava chovendo, se o tempo estava nublado, se estava sol. Não é assim? Quando você escuta uma música ou quando você come algo, não sei se aconteceu com os irmãos, você come alguma coisa e automaticamente o teu cérebro te lembra de algum lugar, um momento, ou da tua infância. Então foi exatamente assim como o Senhor falou, eu sempre estive com você, você nunca esteve só. Foi algo assim maravilhoso, foi como se eu estivesse me lembrando de todas as situações. Bebê, né, no colo da minha mãe, e aí foi subindo, as situações foi crescendo, e as situações, eu mais velha, situações de criança, situações adolescente, e foi como se eu estivesse revivendo tudo aquilo, sabe? E aí, é como eu digo aqui, como eu penso que é onde eles falam com Jonas, que eles dizem, de onde vens, né? Então é todo esse histórico, né? Todo esse rastro, e aí, que nós possamos nos lembrar disso, né? Hoje o pastor falou de gratidão, né? Então eu penso que essa gratidão é isso, é a gente olhar para o nosso passado e pensar, meu Deus, né? Da onde que Deus me tirou, né? Esse dom de vez, da onde que eu vim, da onde que Deus me tirou, que lama que o Senhor me lavou, né? Me limpou. Então que isso não seja para nos diminuir, nos humilhar, mas para a gente ver realmente, né, da onde o Senhor nos tirou, da onde Ele nos arrancou desse lamaçal aí, e o nome dEle possa ser glorificado em nome de Jesus, né? Aleluia. Amém. E aí a terceira pergunta, aí sim ele pergunta, né, qual a tua terra, né, ou seja, Jonas, de onde você nasceu, né? Qual que é o seu lugar de origem, né? Todos nós sabemos, né? Eu sou campograndense, eu sou daqui mesmo. Eu casei com um camapuanense, né? Deus trouxe lá de longe. Deus trouxe lá de longe, né? Para mim, graças a Deus por isso, eu sou de Campo Grande. Então eu acredito que qual é a tua terra, eles estavam perguntando, aí sim eles queriam saber, foi a resposta que ele deu, né? Eu sou hebreu, né? E aí a última pergunta que eles fizeram para Jonas, que foi, qual o teu povo? E aqui é muito legal, é uma resposta que nós temos que ter para nós também, e eu tenho que saber qual que é o meu povo. Então, como assim, qual é o meu povo, né? Então, eles queriam saber de Jonas o seguinte, qual que é a tua aliança, né, Jonas? Com quem que você anda? Qual que é o teu povo? Quais são as suas alianças, né? Hoje em dia nós temos que olhar para nós e saber o seguinte, qual que é com quem que eu tenho feito aliança? Qual que é o meu povo, né? Eu tenho mantido as minhas alianças, eu tenho sido fiel, né, ao meu povo, porque hoje nós estamos vivendo um momento em que as pessoas não têm mais aliança, né, nem no casamento. As pessoas casam, né, elas usam aliança no dedo, mas assim, se a pessoa fez raiva para mim, né, falou algo que eu não gostei, eu não tenho compromisso nenhum, né? Então a gente tem casamento aí que dura um ano. Tem casamento que dura meses, né? Você vê que tem pessoas famosas aí que falam de boca cheia, eu já casei 5, 7 vezes. Então assim, as pessoas, elas não têm mais aliança, elas não têm mais esse
né? E nós, o povo de Deus, nós precisamos ter e manter essas alianças, irmãos. Nós não podemos abandonar as nossas alianças, nós temos que ter nossas alianças dentro do nosso casamento, dentro da nossa igreja. Eu penso assim que existem 4 alianças que nós não podemos perder, ou 4 alianças que nós temos que ter, e nós precisamos manter, né? Então, a primeira aliança seria a aliança com Deus, né? Ou é a aliança com Deus. Eu tenho que ter uma aliança com Deus, eu tenho que ter algo que não me separa nada, né? A Bíblia diz, nada pode te separar do amor de Deus. E quando a Bíblia diz nada, é nada. Eu não posso me separar de Deus por nada. Essa aliança tem que ser eterna na minha vida, no meu coração. A segunda aliança é o marido com a esposa, né? E a esposa com o marido. Então, dentro do casamento, eu tenho que ter essa aliança, né? A partir do momento que nós nos casamos com alguém, nós temos que ter essa aliança. Nós não podemos seguir o padrão do mundo, né? Que teve uma desavença, não gostei, eu achei que fulano era mais limpinho, eu achei que ele era mais higiênico, mas é muito relaxado, né? Não quero mais. Aí casou com a mulher era toda lindinha, menininha, aí foi descobrir que não sabia cozinhar, né? Então, não quero mais também, comida muito ruim. Isso não pode acontecer de jeito nenhum, irmãos. Nós temos que ter uma aliança dentro do nosso casamento. Terceira aliança que nós devemos ter na família, né? Principalmente com os filhos, né, irmãos? Hoje essa geração ela é tão orgulhosa, pensa somente em si, extremamente egoísta, né? As pessoas colocam os filhos no mundo e assim, né? Eu vou viver a minha vida e se os filhos quiserem eles vão se encaixar aí dentro aí, né? Da minha vida. E aí isso não pode acontecer. Nós vemos aqui na EBD, né, irmão? Fala sobre essa responsabilidade que nós como pais temos com relação aos nossos filhos, de criar os nossos filhos, educar os nossos filhos, principalmente na presença do Senhor, e essa aliança que nós devemos ter de família com os nossos filhos. E a quarta aliança que nós devemos ter é com a igreja, né? Então hoje as pessoas estão muito cheias de mimimi, né? Você não pode falar nada, né? Você não pode, não sei se fosse, com certeza, né? Você é muito mais, assim, de evangelho mais antigo que eu, mas assim, da minha época, o pastor tinha que falar na sua cara, ainda falava assim, rapaz, se você não obedecer, você vai para o inferno, né? Falava na cara, não sei se o pastor chegou a passar isso, mas assim, era diferente, né? Hoje em dia, se você dá um trancozinho no irmão, ele já fala assim, vou sair da igreja, não gostei, o pastor falou um negócio que eu não gostei, me magoou, não achei legal, e aí as pessoas não têm aliança dentro da igreja. O irmãozinho, às vezes, meu Deus, o irmão está cheio de luta, você nem sabe o que o irmão está passando em casa, às vezes o irmão está até sem comida dentro de casa, está na luta, está na guerra, está no pensamento ali, está no milhão, né? E aí o irmão passa na igreja, não cumprimentou, não gostei, o irmão não falou comigo, não vou mais na célula da casa do irmão, não quero mais saber, não gostei do que se tratou, né? Então assim, as pessoas, elas não têm essa aliança hoje na igreja, e nós, em nome de Jesus, Igreja Tatiaia, em nome de Jesus, declaro que nós somos uma igreja com aliança, com propósito. Aleluia. Amém? Que não desfaz alianças, mas que na verdade um ajuda o outro, né? Levanta, restaura. Então são essas 4 perguntas aí que nós devemos fazer para nós mesmos, né? E se você conseguir sair daqui nessa noite respondendo todas elas, irmãos, você pode ter certeza que você vai mudar o seu coração, a sua vida, né? Então seria, qual é a tua ocupação, de onde vens, qual é a tua terra e de que povo és tu, né? Então foram essas 4 perguntas aí. Aí nós vamos vendo aí então o que aconteceu com Jonas, né? Então depois disso tudo Jonas fala o seguinte, né? Sou eu mesmo, né, que estou aqui, e se vocês quiserem vocês me lançam no mar, né? Então eu penso assim que Jonas já estava tipo assim, não vou voltar mesmo, né? Não tem uma piada que nosso pastor sempre contava, que era assim, que tinha 2 rapazes, né? Que eles falaram assim, nós vamos, amanhã cedo nós vamos para a cidade, nós vamos passear lá e nós vamos ficar lá, e aí nós vamos fazer tudo que a gente quer lá. Aí o pastor fala assim para ele, rapaz, não fala isso, você tem que falar assim, se Deus quiser eu vou, né? Vai que Deus lançou uma praga em você, né? E aí ele fala assim, não, eu não quero saber, eu já falei que eu que escolhi, eu decidi e eu vou. Aí à noite, né, veio lá
um anjo e falou: você está muito rebelde, transformou ele num sapo. E aí ele ficou ali naquela lagoa, ali uma semana, um mês. Aí o anjo voltou e falou assim: aprendeu a lição, né? Você vai, transformou ele em homem de novo, né? E falou assim: agora você já aprendeu a lição, né? Uma semana, um mês de sapo, você vai pedir direção para Deus, né? Você vai perguntar: se Deus quiser eu vou, se não quiser eu não vou. Ele falou: eu vou para a cidade, se o senhor quiser a lagoa está aí mesmo. Então assim, não mudou o coração, né? Ficou um mês de sapo e dizer: eu vou fazer o que eu quero, se o senhor quiser a lagoa está aí, se quiser transformar em sapo de novo. Então, infelizmente, Jonas, quando eu vejo, olho para Jonas assim, parece que é isso mesmo. Jonas ali, ele estava decidido, ele preferiu morrer, né, do que ir lá pregar em Nínive, fazer aquilo que o Senhor disse. Ele falou: olha, os homens falaram: e aí, o que nós vamos fazer? Ele falou: olha, mas faz o seguinte então, né, me joga no mar, me lança aí, né, ou seja, estou disposto a morrer, mas não vou mudar minha ideia. E foram o que eles fizeram. Eles, na verdade, clamaram ao Senhor por Jonas, né, e disseram depois: Senhor, o Senhor não sabe, né, o Senhor decidiu. E aí pegaram que não venha sobre nós esse pecado, né, que nós sejamos inocentes. E jogaram Jonas no mar, e a gente sabe o que aconteceu. O peixe engoliu Jonas, né. Tem pessoas que dizem que é uma baleia, né, mas a Bíblia aqui, eu não li baleia, né. A Bíblia diz que foi um peixe, né, que engoliu Jonas. Então, esse peixe engoliu Jonas. A Bíblia diz que Jonas ficou 3 dias na barriga do peixe. E lá ele diz o seguinte, né, no 2 aqui, Jonas 2, ele ficou bem chateado lá dentro, bem quebrantado, né. No 2:5 ele diz assim, ó: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou. No 6, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra. No 7, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Então ele foi até o fundo do poço, mais profundo. Existem alguns pregadores que dizem o seguinte, que Jonas morreu, né? Eu não entro nesse ponto teológico. Dizem, alguns pregadores dizem que Jonas morreu, né? Que ele ressuscitou, e alguns dizem que ele foi no fundo do abismo, no poço, porque ele ficou ali, imagina, 3 dias vivendo na barriga de um peixe. Não deve ser muito bom, né? O cheiro insuportável de comida, de resto de peixe e tudo mais, vocês imaginam, né? Então foi tão ruim que a Bíblia diz que ele desfaleceu a alma de Jonas, né? Então ele lembrou do Senhor, e aí Deus, então o Senhor falou ao peixe aqui no 10, falou pois o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Então, aí sim, agora Jonas estava quebrantado, né? E Jonas foi cumprir ali o que Deus mandou ele fazer, mas assim, ele ainda fez bem revoltado, né? A Bíblia diz que ele andou, ele foi ali, irmãos, eu penso que ele tinha muita raiva dos assírios, porque ele foi ali pregando e falando, né, irmãos? Ele não parou ali para fazer algo específico, não chamou o rei, alguma autoridade, ele só foi andando e falando, e o povo, e aí sentou, na verdade, ele foi lá para esperar. A Bíblia fala que ele subiu lá para ver o povo morrer, né? Isso que ele queria? Ele queria que o povo perecesse, né? Pela raiva dele, né? E ele fala para o Senhor: Senhor, na verdade eu não queria que o Senhor salvasse esse povo. Está vendo aí, né? O povo se arrepende, né? O povo ouve, alguém escuta o que Jonas está pregando na rua, falando lá aos 4 ventos, leva até o rei, e o rei então diz assim: não, nós vamos nos arrepender. Veio ali um grande sentimento de arrependimento. O Espírito Santo agiu naquela cidade. A Bíblia fala que, depois você pode ler na sua casa, a Bíblia diz que 120.000 pessoas se converteram, se arrependeram totalmente, né, ao Senhor. E a Bíblia normalmente, a Bíblia não fala certinho, mas normalmente conta os homens, né? Então, se for contar os homens, 120.000 homens, nós podemos ver talvez mais, né, de 300.000 pessoas no total. Então, uma cidade inteira se arrependeu, mudou de vida, né? E então Deus trouxe restauração. Nínive não foi destruída, tá? Deus perdoou. Como eu falei, depois de 300 anos, né, eles se esqueceram do Senhor e eles pecaram, né? E aí eles foram destruídos. Mas assim, naquele momento Deus ouviu a oração deles. E o que eu vejo aqui, né, irmãos? Para a gente já ir finalizando aí.
Deus escolheu Jonas porque ele tinha um diferencial. Deus viu algo em Jonas, né? Então Jonas era rebelde, Jonas foi orgulhoso, bateu de frente. Deus deu uma apertada ali, deu, mas só que Deus viu algo em Jonas, né? E a gente vê que realmente Jonas tinha um diferencial, porque ele pregou ali, né? Tem profetas na Bíblia que a gente viu que passou uma vida inteira pregando para o povo, né? Se arrependa, muda de vida, e o povo continua no pecado, né? E Jonas foi ali, pregou durante 3 dias e o povo se arrependeu. Então Deus viu em Jonas algo que era um diferencial, e a mesma coisa hoje Deus faz conosco. Então tem coisas, irmãos, que só eu vou fazer. Tem coisas que Deus escolheu a mim e só eu vou fazer. Não adianta, enquanto eu viver na rebeldia, que nós não precisamos chegar nesse ponto de Jonas, né? Que ele teve que ser moído, vamos dizer assim, quebrantado, para ele poder cumprir o propósito do Senhor. Que nós possamos hoje, né, dizer a Deus e ao Senhor e dizer: Senhor, me perdoa porque eu não estou te servindo como o Senhor quer, eu estou em outro caminho, o Senhor me mandou para cá e eu estou longe daquilo que o Senhor quer para mim, que o Senhor me perdoa, para que nós, porque nós precisamos saber o seguinte, que a vontade do Senhor é soberana, a vontade dele sempre vai ser maior do que a minha e ele sempre vai conseguir o que ele quer, né? Então quando Deus quer algo, ele dá uma apertadinha, mas ele consegue. Você vê, Ana, Deus queria um profeta, né? Deus queria, precisava, né? Tinha ali a família como chama o pastor? Esqueci. Eli, né? A família ali, eles estavam completamente desviados. Deus queria levantar. E aí o que Deus fez com Ana? Ana não tinha filho, estava sendo humilhada pela outra esposa. Aí ela ora e fala o que para o Senhor? Senhor, se eu tiver um filho, eu dou ele para o Senhor. Pronto, né? Deus quis o que conseguiu, né? Aquilo que ele queria. A mesma coisa que o pastor pregou sobre Sansão, né? Sansão estava totalmente rebelde. Aí ele precisou ser humilhado, foi lá, estava cego, na frente dos filisteus. E aí, ali, ele ora, né, e fala ao Senhor: Senhor, me dá novamente o teu espírito, né, vou cumprir o teu propósito. Qual era o propósito do Senhor? Que ele destruísse os filisteus, não foi para isso que Deus levantou ele? Então, Deus cumpriu o propósito. Então assim, irmãos, sempre a vontade do Senhor vai ser soberana, sempre Ele vai cumprir aquilo. Então, que nós não sejamos esmagados, né? Que nós não precisamos chegar a esse ponto de ser esmagado, que nós possamos mudar hoje, mudar agora, nos converter hoje, para que, né, nesse empurrãozinho do Senhor a gente não precise, né, dessa forçadinha, desse empurrãozinho, né? Que nós possamos fazer com amor. A minha mãe sempre fala: vai para Jesus pela dor ou pelo amor, né? Então que nós possamos, né, fazer, cumprir a vontade do Senhor pelo amor, em nome de Jesus. E a última coisa que eu achei legal aqui no livro de Jonas é o seguinte, que Deus, irmãos, Ele ama um coração quebrantado, né? Então quando Jonas, dentro da barriga do peixe, que ele chegou no limite, que ele foi humilhado, né? Que ele está ali completamente acabado, né? Então ele se humilha ao Senhor, né? E ele clama ao Senhor, e o Senhor está pronto para perdoar ele. A mesma coisa a cidade fez algo terrível, ao ponto de Deus mandar destruir, acabar com toda a cidade. O povo foi lá, se arrependeu, pediu perdão, proclamaram um jejum, toda a cidade, coração quebrantado. O que Deus fez? Deus perdoou, né? Mesmo sendo o povo inimigo de Israel, mesmo fazendo tanta coisa, sendo tão ruim, Deus perdoou o povo de Israel. E é o que Deus faz hoje conosco, irmãos. Eu quero deixar uma palavra, o seguinte: não importa nada que nós façamos, não importa o pecado quão grande ele tenha sido, não importa nada que eu tenha feito, que Deus não possa ou não queira me perdoar. Então, nós que estamos aqui, né, os irmãos que estão em casa, não há nada, irmãos, nada que você possa ter feito, ou que você fez, ou até mesmo você fez hoje, que o Senhor não possa te perdoar, ou que Ele não queira te perdoar. Só existe um pecado que a Bíblia diz que Deus não perdoa, que é o pecado contra o Espírito Santo, né? Esse aí não tem perdão, Jesus falou. Mas como que eu sei? Aí muitas vezes a gente se pergunta, às vezes amigos perguntaram, quando a gente era jovem: como eu sei que eu não pequei contra o Espírito Santo? Você tem um desejo de mudar? Você quer pedir perdão? Você ainda tem um desejo de estar próximo ao Senhor? Então eu creio, eu penso assim, então eu creio que aí você não pecou contra o Espírito Santo, porque a Bíblia diz o seguinte: se você pecou contra o Espírito Santo, não tem mais perdão para você. E quem nos convence do pecado, da justiça, do juízo é o Espírito Santo. Então, se eu não tenho um desejo mais, né, nenhum,
então essa pessoa provavelmente está afastada, mas eu ainda tenho, lá no fundo, mesmo na lama, mesmo no erro, mesmo no pecado, mesmo na imundície, eu tenho um desejo de mudar, um querer, uma vontade. Então saiba que hoje, né, o Senhor quer e Ele te chama a esse arrependimento, a esse perdão, em nome do Senhor Jesus, amém, irmãos? Então, que nós possamos aí, com essa passagem hoje, ter esse coração, né, quebrantado, arrependido, e que o Senhor possa então, a partir de hoje, nos usar poderosamente, né, na obra, no reino dEle, e eu possa saber o meu propósito, e eu possa cumprir o meu propósito, amém?